professora Kelly Mas é doutora em agricultura tropical. É tecnóloga ambiental, mestre em ciências florestais e ambientais. Gosta de pesquisar sobre a gestão de resíduos sólidos, resíduos orgânicos e gestão ambiental, além de estudar o uso de resíduos orgânicos para o desenvolvimento de espécies florestais. Kelly adora fazer trilha, tomar banho de cachoeira e estar em contato com a natureza. Ela acredita que o projeto seja de grande importância para uma troca de conhecimento entre a sociedade e os pesquisadores, além da possibilidade de se desenvolver dentro das comunidades estratégias para a melhoria do manejo dos resíduos, visando a melhoria na qualidade de vida. Olá, pessoal. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do tema compostagem, né, para o nosso projeto que a gente está desenvolvendo. Meu nome na verdade, eu sou professora doutora Kelly Dayana Benedetti Mas, e eu sou doutora em agricultura tropical. Então, nós vamos falar um pouquinho desse tema, que é a compostagem. Para a gente começar, a primeira coisa que nós devemos pensar, né, é entender um pouco o que que a gente está fazendo com os nossos resíduos. Ou seja, você sabe o que fazer com os seus resíduos orgânicos? Você já pensou o que que pode ser feito com esses resíduos? Ou você simplesmente está colocando ele todo misturado com o seu lixo na sua casa, que é geralmente é feito, que é geralmente feito, e aí ele simplesmente destinado aos nossos lixões, né? Então, isso causa um problema ambiental, e nós viemos aí no decorrer das décadas, no decorrer dos anos, que esse problema ambiental está se tornando cada vez mais agravado por conta dessas questões. Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre o que fazer com esses resíduos orgânicos e qual que seria um dos métodos mais viáveis até hoje desenvolvido e criado para dar destino a esses resíduos orgânicos, que é o que nós chamamos de compostagem, né? E aí você sabe o que que é a compostagem, né? O que que seria essa compostagem? A compostagem ela é um processo biológico em que os micro-organismos, eles tanto os aeróbios como os anaeróbios, eles fazem um processo de transformação dessa matéria orgânica. Que esses resíduos orgânicos, esses restos de comida, restos de alimento, restos de papel, de folhas, eles são produtos orgânicos, né? Resíduos orgânicos. E esses resíduos orgânicos, eles passam pelo processo de decomposição, esse processo biológico, e aí isso se torna, ele é transformado num material semelhante ao solo, um material que ele parece um solo mais escuro e rico em material orgânico. Esse material, ele vem sendo utilizado em diversas formas, para diversas formas, principalmente para a produção de espécies florestais, espécies ornamentais, né, hortifruticultura. Então, você pode utilizar esse resíduo da compostagem, esse produto, na realidade, da compostagem, para várias outras coisas. E aí, qual que é a importância dessa compostagem? Por que falar da compostagem é tão importante nos dias de hoje? Aqui a gente tem uma reportagem que é a Brelp, né, que é a empresa, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduo Especial, que ela coloca que apenas 1% dos resíduos orgânicos gerados não faz mal ao planeta. O que que isso quer dizer? Que apenas 1% desses resíduos orgânicos que a gente produz está tendo a destinação adequada, que nada mais é do que a compostagem e virando um composto ou saindo aí do nosso planeta, o que acaba tornando-se um problema. Então, o país, no caso do Brasil, ele produz, na média, de 37 milhões de toneladas de lixo orgânico anualmente, né? Isso de resíduos orgânicos, 37 milhões de toneladas. E aí, qual que é a importância de se fazer a compostagem? Para que fazer a compostagem ou para que dar um destino adequado a esses resíduos orgânicos? Quando a gente fala em reduzir a quantidade de resíduos orgânicos no nosso lixo, a gente automaticamente reduz a emissão de gases, porque a gente sabe que como ela é uma transformação de resíduo orgânico para o humus, né, ele passa por um processo de decomposição, esse processo de decomposição, ele acaba gerando emissão de gases. E aí, quando você diminui isso, ou faz esse sistema, esse processo adequado, você diminui a quantidade de gases. Aí nós temos a geração de um fertilizante natural e não tóxico, né? Que esse humus, esse composto que é produzido após o processo de compostagem, ele pode ser utilizado como um fertilizante natural e, consequentemente, não tóxico também.
A redução da proliferação de doenças, porque a gente sabe que quando a gente deixa resíduos orgânicos aí no processo de decomposição de forma inadequada, ele acaba proliferando muitos animais, muitos roedores, né? E acaba tornando-se isso um problema também. A proteção de solo e água, que você evita a contaminação por conta da decomposição inadequada. A diminuição do mau cheiro, né? Porque o processo de decomposição é um processo extremamente mal cheiroso e acaba causando problemas em relação a isso, além dos problemas visuais. Uma fertilização sustentável, a gente vai ver aí alguns projetos que trabalham com essa fertilização sustentável e a viabilidade do uso desses fertilizantes sustentáveis. A economia dos recursos, então, quando a gente diminui a contaminação dos nossos recursos naturais, como solo e água, consequentemente, a gente tem a economia deles e não tem necessidade de tanto gasto e uso desses recursos. E o combate à fome, né? Porque você consegue fazer o reuso de alguns produtos orgânicos e quando não, você utiliza esse processo, no processo da compostagem. E aí depois a gente vai ver que na cadeia da produção do composto, ele acaba voltando aí para a produção dos nossos alimentos. Então, a gente tem também esse processo com a necessidade e a possibilidade de combater a fome e se tornar também um processo ambientalmente sustentável. Bom, a gente vai falar um pouquinho como que é o processo da compostagem, né? E aí a grande questão é, o que que eu posso ou não compostar, né? Quais os produtos que eu posso colocar na compostagem? Eu posso jogar tudo em um único monte e fazer com que deixar ele ali parado e se tornar um composto? Não. A gente vai ver que mesmo que seja um processo simples, mesmo assim ele precisa ter alguns cuidados, né? E aí aqui a gente tem um exemplo da realidade do que a gente poderia compostar, né? O que a gente torna-se mais viável que a gente use na compostagem. Então, a gente tem vegetais, plantas, restos de jardim, borra de café, fruta, casca de nozes, casca de ovo, né? Guardanapo. Muitas vezes as nossas mães, avós falam assim, pega a casca de ovo e coloca no pé da planta, né? Para decomposição. Porque aí a gente sabe que realmente esses produtos eles vão passar por um processo de decomposição e eles vão melhorar a qualidade desse solo. Porém, existem alguns tipos de resíduos, alguns tipos de resíduos que mesmo que tenham algum processo orgânico ali, que não são bons para ser utilizados na decomposição, na compostagem, porque eles dificultam o processo de decomposição, assim como eles podem causar algum tipo de contaminação. Então, a gente tem os produtos lácteos, gorduras e óleos, né, que é um processo de decomposição bem mais difícil, restos de osso, carne, principalmente por conta do cheiro, resíduos de animais, né, as fezes de animais, isso não pode ser utilizado, as plantas que estão doentes ou que a gente usou algum tipo de fertilizante, produtos adesivos, né? Então, a gente tem aqueles plásticos, papel, que são adesivos, a gente não utiliza. Medicamentos, né? A gente sabe que os medicamentos, eles precisam ter a destinação adequada. Cigarros e bitucas, e assim como o vidro quebrado, até porque o vidro, o processo de decomposição dele é muito mais longo, ele não vai decompor e pode causar algum problema, não só ambiental, mas também quem vai manusear o processo ali, o composto. Bom, então a gente viu aqui quais seriam os mais adequados para usar na compostagem. Mas não basta só eu pegar esses vegetais, plantas, cascas de nozes e colocar lá no monte e achar que ele vai degradar. Ele vai degradar? Vai. Só que esse processo ele vai ser mais longo, ele vai ter um cheiro muito ruim, né? Então ele precisa de um processo de compostagem. E aí a gente vai falar então um pouquinho sobre o processo e como que é feito esse processo aí. Onde que a gente pode fazer a compostagem? Hoje em dia, a gente tem facilidade para fazer esse processo de compostagem em N lugares, né? A gente pode fazer na escola, na creche, porque a gente tem os restos de alimentos, a gente tem as cozinhas nesses locais. Na própria comunidade, a gente pode juntar um grupo, um condomínio e fazer um processo de compostagem lá. Tem as hortas comunitárias. Os projetos escolares e científicos, a gente pode desenvolver dentro dos locais, dentro das universidades, dentro da sociedade como um todo. A gente pode fazer em jardins, né? Nós podemos fazer um composto para jardinagem. Então, a gente tem algumas empresas, por exemplo, que utilizam os orgânicos que eles produzem no refeitório
para daí fazer a fertirrigação, usar ele como fertilizante nos seus jardins. A gente pode fazer isso também. E dentro da sua própria casa, você pode fazer a compostagem também. Nós vamos ver que você pode ter vários tipos de compostagem em espaços grandes ou em espaços pequenos, vai depender da quantidade de resíduo orgânico que você produzir. Então, você pode utilizar essa técnica, esse método que nós vamos conversar aqui, de diferentes formas ou em diferentes tamanhos também. O processo de compostagem, então, pessoal, nada mais é do que você juntar esses resíduos orgânicos, né, e colocar ele para passar por um processo de decomposição. Esse processo de decomposição, ele pode acontecer de duas formas. O processo aeróbio, onde os micro-organismos eles precisam do ar, precisam da presença do ar para se decompor, ou o processo anaeróbio, que é quando a gente não tem a presença do ar. Então, a gente tem um processo fechado e a gente não tem o ar presente naquela decomposição. Nós vamos falar aqui sobre o processo aeróbio, que é o mais utilizado e que tem um custo menor de produção, né? Que seria com a presença do ar. E aí, depois desse processo de decomposição, a gente tem um adubo orgânico que é gerado, que é, como eu falei lá no começo, um adubo que ele parece um solo, uma terra preta, bem preta, né? E mais úmida, um pouco mais úmida do que a terra normal, que a gente pode utilizar para o plantio, para fertilizantes, né? Para as nossas plantas, para nossas árvores, para as nossas verduras, frutas, enfim, para o que a gente quiser utilizar. Aí nós temos aqui algumas vantagens desse processo da compostagem aeróbica. Então, qual que é a vantagem? Ocupação de pequenos espaços físicos, como eu falei no caso do processo de compostagem aeróbica, ou no caso de processo de compostagem que nós vamos falar aqui, a gente pode utilizar tanto espaços maiores como espaços bem pequenos, que seria uma das vantagens. Você pode utilizar os biofertilizantes nas plantas, né, ou em outras produções. A presença de odor apenas quando você não tem um processo de compostagem correto, quando você não não faz a manutenção desse processo de compostagem, então isso torna-se uma desvantagem, o odor pode aumentar, mas se você fizer o acompanhamento certinho, você não tem esse odor. A desvantagem é um tempo maior de estabilização, então na média de 45 dias para você ter um composto para você poder utilizar, né? A necessidade de manutenção, então você precisa ter um cuidado constante no seu acompanhamento do seu processo de decomposição. E o estado físico delimitado, né? Você vai ter um espaço, vai delimitar aquele espaço para fazer, mas como eu falei, você pode delimitar espaços maiores ou espaços menores. Já no processo anaeróbico, ele tem como vantagem um alto potencial energético. Então, qual que é a questão anaeróbica? Como você vai fazer um processo de decomposição fechado, ele vai gerar uma grande quantidade de gás. E essa grande quantidade de gás, que é o CH4, que é o metano, você pode utilizar esse gás para a geração de energia. Isso é uma das grandes vantagens do processo anaeróbico. Só que ele tem um alto odor, né, um odor muito forte, precisa de profissionais extremamente capacitados para estar desenvolvendo esse processo de compostagem anaeróbica e também precisa de equipamentos adequados. Então, nós vamos falar hoje sobre o processo de compostagem aeróbica, como eu falei, que é um processo de compostagem que dá para você fazer em vários locais com certa facilidade quando comparado ao anaeróbico, certo? Bom, a primeira coisa de se fazer para o processo de compostagem aeróbica, a escolha do local, né? Como eu falei, aonde nós vamos fazer a compostagem? Primeiro, tem que ser um local protegido de vento e insolação direta, então de preferência coberto. Isso quando não for em grandes quantidades. Nós vamos ver que tem alguns exemplos, por exemplo, de empresas, né, que já trabalham com a produção de fertilizantes em grande escala. Então, eles têm locais grandes, aí de 5 por 15 metros, né, que são as leiras, por 20 metros, e aí são descobertos, mas só que eles cobrem geralmente com lona para fazer esse processo de não ter vento ou insolação. Ter boa drenagem, então geralmente é um terreno levemente inclinado para fazer a coleta daquele chorume, daquele resíduo líquido que é produzido na decomposição, né? A gente precisa molhar esse composto que está sofrendo o processo de decomposição,
fazer o reviramento e medir também a temperatura. Então, nós vamos ver aí, passo a passo, para a gente fazer esse processo, ou quais seriam as principais coisas que devem ser acompanhadas durante o processo de decomposição para compostagem. Então, primeiro a gente vai escolher um local. Eu posso estar usando um local, como eu falei, grande, aberto, ou dentro de casa, por exemplo, eu posso fazer numa composteira doméstica, uma composteira caseira. Até mesmo hoje eu já consigo fazer o processo de compostagem numa garrafa PET. Eu posso utilizar 2 garrafas PET e eu consigo fazer o processo de compostagem com ela. Aí a gente tem o preparo do composto, né, os materiais e a montagem da pilha. Então, quais são os materiais que eu vou utilizar? Como eu falei lá atrás, nós temos lá restos de alimentos, folhas secas, casca de ovo, né? Então, são os materiais que são ricos em nitrogênio, né? Esses materiais ricos em nitrogênio, geralmente, isso falando de uma leira, de um sistema de compostagem aberta, eu vou estar utilizando uma camada de 5 centímetros, mais ou menos, desses resíduos, né? E aí depois eu vou colocar os materiais ricos em carbono, né? Aí de 15 a 30 centímetros. Então eu faço uma proporção de mais ou menos 3:1 para esses materiais que são ricos em nitrogênio e ricos em carbono, né? À medida que essas camadas são dispostas, aí dá para a gente ver mais ou menos um exemplo, a gente tem aqui as palhas secas, né? Que seriam esses materiais ricos em carbono, aí o esterco, que aí seria os materiais ricos em nitrogênio. Depois material orgânico, e aí a gente vai fazendo em forma de camada mesmo, e como se fosse um monte, né? Qual que é a grande questão? Quais são os nossos materiais ricos em nitrogênio e quais são os nossos materiais ricos em carbono? Você sabia, então, quais são esses resíduos? Você sabe quais são? Você conhece qual que é essa diferença? Então, os materiais ricos em carbono são aqueles materiais secos, né? Que são palhas, folhas secas, a para de grama, capim, né? A para de madeira. Então, todos esses materiais são ricos em carbono. E aí a gente tem os ricos em nitrogênio, que são os resíduos crus, né? Geralmente material de cozinha, talo, casca, fruta, comida, né? A gente recomenda, como eu falei lá anteriormente, que não se utilize óleo, carne, resíduo, material cozido, né? Porque isso acaba atraindo alguns animais, né? Pode atrair se isso for feito de forma inadequada, e até mesmo a questão do cheiro, né? Do odor que fica mais forte. Mas aí, se você utilizar, então você precisa utilizar no processo de compostagem esses materiais que são ricos em nitrogênio e ricos em carbono. Você vai intercalando esses materiais, né? E aí nós vamos ver ali para frente o que nós vamos fazer depois de intercalar isso. Então, para montar esse monte de compostagem, você faz esse processo de intercalar. Depois, a gente precisa medir a temperatura disso. E aí, como que eu vou saber qual que seria a temperatura ideal para isso? Se eu tenho, digamos, lá na minha chácara, ou na minha escola, ou no meu jardim, esse monte desses resíduos que estão passando pelo processo de compostagem. Então, o primeiro sinal de que há um aumento de temperatura, a gente consegue verificar depois de 48 horas de montar a pilha dos resíduos. Se a temperatura estiver muito alta ou baixa, é necessário fazer o revolvimento dessa pilha, né? Então, a gente tem aqui, se ela estiver muito baixa, ela precisa ser molhada. Por quê? A partir do momento que você tem uma temperatura baixa no processo de decomposição, você joga água e você começa a aumentar, você dá como se fosse um alimento para esses micronutrientes, para que eles comecem a trabalhar mais e, consequentemente, aumentar a temperatura e aumentar o processo de decomposição. Se a pilha tiver uma temperatura com mais de 70 graus, né, você precisa colocar um termômetro nessa pilha e, consequentemente, você vai ter que revolver ela depois. Aqui a gente tem um exemplo bem clássico de se fazer, de medir essa temperatura de uma forma simples. Você pega uma barra de ferro, daí você vai colocar, essa barra de ferro ela tem que chegar até o meio dessa pilha, e aí você vai deixar ela ali por alguns minutos, e depois você vai tentar pegar ela com a mão, sem luva, sem nada. Se você não conseguir pegar essa barra de ferro, é porque a temperatura está muito alta e você precisa fazer o revolvimento dessa pilha.
Se você vê que ela está numa temperatura adequada, que você vai conseguir pegar ela com certa facilidade, você pode deixar sem revolver. Agora, se você pegar e ela estiver muito fria, como eu disse, você vai precisar molhar essa pilha, certo? Aí nós temos uma outra etapa que a gente precisa avaliar. Manter a umidade dessa pilha. Como que seria manter a umidade? Como eu falei, se ela estiver muito fria, você vai precisar molhar, né? E aí você vai, como eu falei, dar vida a esses micro-organismos, ajudar com que eles façam o processo de fermentação. Só que, da mesma forma que você precisa cuidar da temperatura para não estar nem muito alta nem muito baixa, você precisa saber se você tem pouca ou muita umidade, certo? E aí, como que eu faço para verificar a umidade desse meu produto, desse meu composto, né? Aí aqui a gente tem um exemplo que fica mais fácil ver na figurinha aqui. Se você pegar ela, se você pegar um monte desse composto e ele estiver esfarelando, ele vai ficar como se fosse uma terra seca, é porque ele precisa ser molhado. Se você pegar ele, amassar e ele virar como se fosse um bolo de terra, né? Ele está digamos, uma textura boa. Então, ela está numa umidade adequada. Se você apertar e entre os seus dedos escorrer água, é porque ele está muito úmido. Então, você precisa deixar secar e revolver ele para que ele seque. Então, você precisa, aí nós vimos aí, nós temos a montagem da nossa leira, aí nós precisamos cuidar a temperatura, nós precisamos cuidar a umidade também desse processo. E aí a gente tem o revolvimento, né? E aí, como eu falei também, juntando os resultados da sua temperatura e da sua umidade, você sabe se você precisa revolver ou não a sua leira, então, né? Ou o seu processo de compostagem. Então, com o aquecimento normal da pilha, se tiver normal, você vai conseguir fazer o revolvimento até a cada 15 dias, se você conseguir fazer esse acompanhamento e tiver tudo de acordo. Só que o que que isso influencia? De acordo com os resíduos que você utilizou, os resíduos orgânicos, tanto os que são ricos em nitrogênio ou ricos em carbono, é que vão dizer de quanto em quanto tempo você vai poder fazer esse revolvimento da pilha. Por isso que você precisa fazer o acompanhamento desse processo. Aí, o segundo aos 30 dias, então, se tiver, digamos, uma pilha que esteja adequada no processo de implantação, você vai revolver a cada 15 dias, depois a cada 30 dias, né? E aí você vai fazendo esse processo de revolvimento aí da pilha. Então, aqui a gente tem um exemplo que ele revira a pilha para o outro lado, então ele tira um pouco de uma pilha e coloca para o outro lado e depois volta. Então, ele tira metade dessa pilha, coloca para um lado. Depois revolve o outro lado, ele faz como se fosse uma troca de lados entre a parte de baixo e a parte de cima dessa pilha, né, para revolver. E aí, quando necessário, igual eu falei, ele faz a medição da temperatura e da umidade. Isso, com a sua própria mão, você consegue fazer, lógico, de uma forma mais fácil, e aí você consegue fazer esse acompanhamento. Outra coisa que precisa ter um cuidado, pessoal, em relação à compostagem, é a geração do chorume. Então, se você conseguir colocar a sua pilha num local que esteja com um piso, né? E aí você faz uma coleta desse seu chorume e você pode fazer a diluição desse chorume e utilizar ele mesmo para colocar na sua compostagem, né? Você pode fazer esse processo. Mas claro que isso vai depender do tamanho da sua leira e do tamanho da sua compostagem. Se eu estiver fazendo a minha compostagem numa casa, por exemplo, uma composteira doméstica, aí você pode também coletar esse chorume e utilizar ele para molhar as suas plantas, para colocar nas suas plantas, vai depender da quantidade de chorume que é gerado. Então, num processo de compostagem que esteja equilibrado, a quantidade de chorume a ser gerado, ele não é muito grande, ele não deve ser muito grande, né? Aí nós vamos ter aqui o composto pronto, né? Depois que nós passamos aí do processo de compostagem, por volta de 45 dias, mais ou menos, a montagem da pilha, isso falando de uma pilha grande, né? A temperatura ela vai começar a cair, vai começar a diminuir, né? E aí, aproximadamente com 90 dias, a gente vai ver que o tamanho dessa leira vai diminuindo, porque aí o composto vai diminuindo também.
E aí a gente tem um composto que está com as suas propriedades totalmente benéficas para ser utilizado no solo e na planta. Ele tem uma coloração bem escura, né? E ele parece, se você cheirar, assim, ele tem um cheiro bem característico de terra mesmo, uma terra mais úmida, mas ele parece uma terra bem preta, né? Essas são as características do composto orgânico já pronto, né? Aqui, pessoal, a gente tem só um resumo, digamos, do que seria esse processo da compostagem. Então, a gente tem a comida, né, que são o que a gente compra aí no mercado, os nossos orgânicos, nossas frutas, nossos legumes. E aí, isso a gente tem os restos, né, que a gente geralmente coloca misturado aos outros resíduos. Mas sabendo que hoje a gente já consegue fazer essa separação, e como eu falei, fazer esse processo de compostagem dentro da sua casa em pequenas quantidades, ou dentro de comunidades, ou dentro das suas escolas. Aí ele passando pelo sistema da compostagem, ele vira um composto, né? E aí você utiliza ele como um fertilizante e vai ter o crescimento dessas plantas. Essas plantas vão voltar para o processo aí de comida e vão fazer parte desse ciclo novamente. Qual que é a diferença desse composto quando a gente tem em pequenas quantidades ou quando a gente faz um processo de compostagem num sistema fechado, mesmo que seja aeróbico? O que isso quer dizer? Eu posso fazer uma compostagem num sistema fechado, por exemplo, em caixas. Então, eu já consigo fazer o uso de composteiras utilizando 3 caixas, né? Onde a primeira eu vou colocar o composto, a segunda eu vou colocar as minhas minhocas, e aí depois eu vou, composto não, vou colocar primeiro os meus resíduos, depois as minhocas, depois eu vou ter o meu composto pronto. Então, o que a gente tem aí de novo para esse processo de compostagem? O que a gente chama de vermicompostagem. Aí você fala, nossa, esse nome é meio esquisito. O que é esse vermicompostagem? Então, é uma técnica de decomposição que utiliza as minhocas para ajudar no processo de decomposição, né? A gente sabe que a gente vê as minhocas aí em locais úmidos, locais que têm um solo que não está degradado, né? E as minhocas, elas ajudam sim nesse processo de decomposição. E hoje elas são uma das mais utilizadas aí para o processo de decomposição em pequenas escalas, em casa, dentro de apartamento, você consegue utilizá-las. Geralmente as minhocas, o que a gente chama de minhocas africanas, né? Então, a gente pode utilizar essas minhocas, colocar elas no processo de decomposição, fazer parte do processo de decomposição, e aí ter um verme composto, né? Porque aí a gente tem um composto produzido através ou com a ajuda das minhocas, ou o que a gente chama de humus, né? Que é esse composto, que também tem as características orgânicas extremamente elevadas, também tem características extremamente benéficas aí para serem utilizadas tanto para o plantio como eu falei, hortaliça, frutas, verduras e plantas no geral. Né? Então, a gente pode utilizar. Eu sou obrigada a utilizar as minhocas? Não. Geralmente não. Você utiliza as minhocas em locais fechados, porque, né, se você colocar no solo sem nenhum tipo de proteção, elas vão fugir, elas vão sair. Então, você precisa ter esse controle aí que seja em locais fechados, certo? Bom, e aí tem a grande questão. A primeira pergunta foi: você sabe o que fazer com seus resíduos, né? E a segunda é: você sabe para onde que estão indo os seus resíduos orgânicos, né? O que a gente está fazendo? O que eles estão fazendo com os resíduos orgânicos? Primeiro, eu não sei o que fazer. Agora a gente já sabe o que fazer, que é a compostagem. Então a gente já sabe o que fazer com nossos resíduos orgânicos. Ok, mas se eu não fizer isso, para onde que eles estão indo? O que está sendo feito desses nossos resíduos orgânicos? Esses resíduos, na verdade, no geral, a gente coloca já misturado, mistura todos os resíduos ali com o lixo dentro da nossa casa, coloca dentro das sacolinhas lá na frente e o lixeiro passa e você não se preocupa mais o que é feito com isso. Hoje em dia ainda, infelizmente, nossos resíduos orgânicos eles estão misturados com esses resíduos recicláveis e outro tipo de material e estão indo para os nossos lixões, né? Que apesar da nossa legislação, que existe desde 2010, com a obrigatoriedade dos nossos municípios terem aterros sanitários,
ainda não é uma realidade, mas que precisa estar mudando e está mudando diariamente. E aí a gente tem para onde que estão indo esses resíduos? Esses resíduos eles estão indo para os nossos lixões, estão né, passando pelo processo de decomposição e automaticamente eles estão contaminando os nossos solos, os nossos rios, os nossos córregos, né? Porque, como eu falei, quando ele passa por um processo de decomposição que não é controlado, que não tem o controle, que não tem o cuidado, ele automaticamente ele causa problemas ambientais, né? E esses problemas ambientais, eles vão, consequentemente, voltar para a gente também. Então, se você vai ter uma água que está contaminada, você precisa que tenha um processo de descontaminação dessa água. Um solo contaminado, você não vai poder utilizá-lo. Então, você precisa ter esse cuidado ambiental. E a gente precisa ter a consciência e a necessidade de ter essa consciência de que nós precisamos começar a saber para onde estão indo os resíduos que a gente gera. Não só os resíduos como papel, plástico, papelão, que são os que mais as pessoas falam de coleta seletiva, de separação de lixo seco, mas também dos nossos resíduos orgânicos, porque eles são de extrema importância e hoje ainda um dos grandes problemas ambientais relacionados à destinação dos nossos resíduos orgânicos. Aqui eu trouxe umas ideias bem bacanas do pessoal que trabalha com resíduos orgânicos, né? Esse pessoal aqui é do Composta E. Eles começaram, eles são do Rio de Janeiro. E aí, como que você faz? Você consegue comprar, né? Você consegue comprar uma assinatura deles, e aí você agenda com eles quais os dias que você quer que eles vão lá coletar os seus resíduos orgânicos. Então, eles, né, são um grupo de pessoas que desenvolveram esse processo, e aí eles vão te ensinar como fazer essa separação, o que que eles compostam, o que que eles usam na compostagem, e aí você faz essa assinatura. Essa assinatura, eles vão lá uma vez por semana, cada 15 dias, pegam o seu resíduo, fazem o processo de compostagem e você recebe o seu composto de novo. O que eles produzem excedendo em composto, ou quando a pessoa não quer receber o seu composto, eles fazem a venda desse composto que eles produzem. Então, é uma ideia bem bacana. Então, né, o que eles falam, compostar aí resíduos, dê um destino mais sustentável para o seu lixo, né? É uma forma bem bacana de dar destino aí aos seus resíduos. E aí, falando no Mato Grosso, a gente pensa, mas eu nunca vi, aqui no Mato Grosso não tem isso, né? O nosso estado não tem isso. Tem. Então, nós temos aqui uma ideia muito bacana, o pessoal que trabalha também com agricultura bioativa. E aí, essa agricultura bioativa, nós vamos ver que tem alguns resíduos orgânicos que eles estão utilizando que muitas vezes a gente não pensa muito no que fazer. Então, aqui eles colocam que Roadshow MT, jornalistas e influencers visitam a agricultura bioativa ambiental. O que que é essa bioativa ambiental? Essa bioativa ambiental é um pessoal, né, o pessoal que produz biofertilizante de alto desempenho, tá? Então, eles produzem biofertilizantes para vender, e esse biofertilizante, pessoal, ele é proveniente de alguns resíduos que geralmente a gente não pensa o que é feito. Além de a gente não pensar o que a gente faz com os resíduos orgânicos dentro da nossa casa, a gente não pensa muito o que é feito com os resíduos orgânicos das indústrias. Então, aqui esse pessoal, ele produz esses biofertilizantes aqui, né, de dos resíduos de classe 2, né, que são atividades agroindustrial, indústria alimentícia e bebida, madeira, indústria madeireira e moveleira, frigorífico. Então, é um dos grandes clientes para dar destino a esses resíduos do pessoal da Bioativa são frigoríficos, indústria de curtume, então resto de pele, resto de carcaça, né, o que eles fazem, esse processo de compostagem com esse resíduo. Armazenamento e beneficiamento de grãos. Então, quando a gente pensa lá em madeira e beneficiamento de grãos, são resíduos extremamente ricos em carbono, né? Aí tem lodo desidratado de ETA e ET, né, que seria o quê? Estação de tratamento de água, estação de tratamento de esgoto. Estabelecimentos comerciais, então tem alguns comércios que geram
uma quantidade muito grande aí de resíduos. Você pega, por exemplo, shopping, né, que gera uma quantidade de resíduos orgânicos muito grande, né? Eles colocaram que o processo deles de decomposição, ele gira em torno de 6 meses, até porque, como vocês viram aí, eles utilizam alguns resíduos orgânicos que têm algumas características diferentes do resíduo orgânico doméstico, normal, né? Aí ele vai para um processo de peneiramento, e aí, de acordo com a demanda que eles têm, ele é produzido. E da mesma forma que tem as características de um resíduo produzido em casa, ele vai ter as características de um resíduo, de um composto, perdão, produzido aí pela Bioativo, né? É um produto extremamente rico nos nossos nutrientes que o solo necessita, assim como as plantas em todo e qualquer produto que a gente for utilizar o biofertilizante. Então, a gente já está vendo aqui, a gente viu dois exemplos bem bacanas, que são pessoas, por exemplo, do Rio de Janeiro, que é uma realidade diferente daqui, mas a gente também tem a produção de biofertilizante aqui dentro do nosso estado. Não só a Bioativa, assim como outras empresas que já estão produzindo esse fertilizante aí com os nossos resíduos orgânicos, certo? Bom, aqui a gente tem uma, digamos, uma frase que fala: transforme seus resíduos em recursos valiosos. A gente precisa aprender que os nossos resíduos, eles não são simplesmente coisas que a gente não utiliza mais ou são lixo e a gente não vai mais utilizar ou não tem mais nem um tipo de benefício para a gente. Nós vimos aí que não só, como eu falei, os resíduos que passam pelo processo de reciclagem, como papel, papelão, plástico, né? Mas nós temos também os nossos resíduos orgânicos, que são extremamente importantes, que são extremamente valiosos e que a gente pode sim dar um destino adequado e pode sim contribuir para o meio ambiente, pode sim contribuir com o processo da diminuição da fome. A gente pode sim ajudar esses restos de alimentos que muitas vezes são jogados fora, fazer um processo novo e construir, por exemplo, uma horta, né? A compostagem, ela não só ajuda o planeta, mas também ensina lições preciosas de sustentabilidade e responsabilidade ambiental. Então, a gente precisa aprender que a sustentabilidade depende da nossa responsabilidade. A gente precisa ser responsável pela questão ambiental e a gente precisa também fazer parte desse processo. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e a gente está aqui para o que precisar e no que puder ajudar vocês também. Obrigada, até mais.